Olá, pessoal. Mais uma vez, boa noite a todos aí. Sejam todos bem-vindos. Então, vamos começar. Nós estamos mais uma vez aqui, né, para uma aula da nossa escola Urântia. Eu gostaria de fazer só uma breve recapitulação do nosso capítulo, esse capítulo 6. Nós estamos no módulo básico, capítulo 6, a evolução da religião. Já vimos a primeira aula na semana passada. Nesse capítulo nós vamos ver esses temas aqui. Esse aqui o pessoal já tem recebido aí no grupo, já tem visto isso. Nós estamos agora na segunda aula, só para a gente se situar aqui. Então vamos lá. Esses documentos que a gente está vendo agora, desse capítulo 6, esses documentos que vão do 85 até o 103, ele vai falar de como surgiu o processo da religião, o surgimento das religiões, como isso foi evoluindo, como é que começou a primeira religião, e o livro chega até o final de falar qual é a verdadeira religião, qual a religião da experiência pessoal. Só que eu começo com esse tema aqui, que o livro diz que todas as religiões de Urântia são boas, no sentido de que elas fazem com que o homem chegue até Deus. Quando essas religiões levam o homem até Deus. Então, toda e qualquer religião que consegue, né, promover essa aproximação do homem até Deus é uma religião boa. Até porque não há uma religião, assim, a religião perfeita. A religião mais próxima da verdadeira religião e da religião perfeita é aquela que o homem estabelece entre ele como indivíduo e Deus. Essa religação, que religião significa vem do religare, né? Essa religação, ela acontece mesmo individualmente. Todas as religiões institucionais são um desvio desse objetivo, porque o objetivo é fazer que o homem, o indivíduo, se conecte a Deus. Isso é religião, né? Mas quando você institucionaliza esse processo, quando você começa a criar doutrinas, regras, instituições e intermediários, começa a fugir do propósito principal da religião, que é religar Deus e homem. Mas quando essas religiões promovem essa aproximação ou estimulam que o homem se aproxime de Deus ou busque Deus de alguma forma, isso naturalmente, como consequência, vai promover a religião do indivíduo se conectando a Deus. Então, por isso que eu entendo que todas as religiões realmente são boas quando elas promovem essa aproximação. Mas todas as religiões também, de outra forma, elas estão num processo, elas estão evoluindo, elas estão num processo de crescimento, de aproximação do ideal. E eu não consigo imaginar, não consigo enxergar nenhuma religião do mundo que seja a religião perfeita, ideal. Todas elas estão, em certa medida, certas e, em certa medida, erradas. Esse é o processo. E, às vezes, nós consideramos a nossa religião como certa. E é isso que o livro está dizendo, né? Que você é uma falácia para qualquer grupo de religioso conceber o seu credo como a verdade. Tal atitude denota mais arrogância teológica do que certeza de fé. Por quê? Porque quando a gente começa a estudar esses documentos, documento 85 até o 103, como eu disse, a gente está estudando aquela religião primitiva, quando tudo começou lá no passado, numa época que o homem, a religião dele era mais uma questão de medo dos espíritos e dos fantasmas do que acreditar em uma deidade, né? Ou em um criador, ou um Deus, o que quer que fosse. Era mais uma tentativa de evitar a má sorte, né? Assim, eu preciso bajular os espíritos para que eles estejam do meu lado. E quando a gente está estudando essa religião primitiva, a gente descobre que as nossas religiões de hoje trazem muitos traços dessas religiões primitivas, né? Então a gente começa a ver o quanto, em alguns aspectos,
o quanto a nossa própria religião, a minha, a sua, de quem quer que seja, todas que existem aí, estão um tanto distante ainda de alcançar a verdadeira religião. Então é isso, todas as religiões do mundo estão em processo de evolução. Nenhuma religião é perfeita, mas dentre todas, a mais adequada é aquela religião que se estabelece entre o homem e Deus, individualmente, sem intermediários, sem gurus ou sacerdotes, que é a religião da experiência pessoal. E repetindo, né, eu já tinha antecipado, todas as religiões do mundo estão em algum estágio de evolução, e todas trazem em suas práticas traços herdados da religião primitiva. E nesse trabalho, iremos abordar essas práticas que surgiram no passado remoto das religiões primitivas, mas que ainda são encontradas em diversas religiões consideradas modernas. Então, eu queria pedir um exercício de cada um de vocês, né, que ao longo dessa apresentação começasse a identificar, né, alguma prática que tem origem na religião primitiva, mas que existe ainda na religião que você pratica, ou alguma religião que você conhece. Muito comum. É comum entre os leitores do livro Durante, às vezes, nem todos, né, mas é comum a pessoa dizer que não tem nenhuma religião. Depois que conheci o livro Durante, eu não tenho mais nenhuma religião. Na verdade, todos nós temos religião, porque a religião é esse ato de se reconectar a Deus. E é provável que, ao conhecer o livro Durante, essa distância tenha diminuído, nós nos tenhamos tornado mais próximos de Deus. Então, a conexão, a religação foi aumentar. Então, não dá para dizer que não tem uma religião, porque o ato de se religar a Deus aumentou. No meu ponto de vista e de muitos testemunhos de pessoas que conheceram o livro Durante, nós podemos notar que as pessoas fazem essa afirmação de que houve uma aproximação maior de Deus, sim, né, nessa experiência de conhecer a Quinta Revelação. Então, muitas vezes a gente fala que não tem religião, mas a gente tem alguma religião. Pode ser que você não pertença a nenhuma denominação, né? Você se livrou da institucionalização, mas a religião continua existindo. O ato de se religar a Deus continua existindo e crescendo. Continuando então, nós vimos na primeira aula, que tratou sobre as origens mais primitivas de adoração do homem, fala que um dos primeiros objetos adorados pelo homem foi a pedra, né? Depois montanhas, plantas, árvores, passando por animais, evoluiu para os elementos da natureza, como a terra, ar, água, fogo, assim como nuvens, chuva, o granizo. Depois também seguiu para corpos celestes, como a adoração do sol, da lua, as estrelas, chegando até mesmo a adoração do próprio homem, como se fosse uma entidade a ser adorada, né? Por que o homem, desde uma época muito remota, quando ninguém nunca havia falado a ele sobre Deus, sobre a existência de uma deidade ou de um criador, em nenhum aspecto, ninguém nunca tinha falado sobre isso, o homem já sentia esse desejo de adorar. Porque o desejo de adorar é algo que vem de dentro, é uma influência direta do sexto espírito ajudante da mente, que é o espírito da adoração. E nós já sabemos, todo mundo sabe disso, que os animais não conseguem acessar os 7 espíritos ajudantes da mente. Então, eles não têm acesso à influência do espírito da adoração e da sabedoria. E é por essa razão que a gente nunca vai ver um animal, por exemplo, num ato de adoração, né? Para o animal, a figura mais próxima que ele consegue alcançar como digno de adoração seria o seu dono, né? Aquele que o alimenta. Mas um animal nunca vai ter uma informação no sentido de imaginar que existe um criador. Ele não alcança esses níveis. Mas o homem sim. Então, desde cedo, o espírito da adoração influencia diretamente a mente humana nesse impulso de adorar. E como ele não tem conhecimento, ele vai adorar aquilo que ele acredita
que seja dotado de poder. Então ele começa a adorar as coisas que ele considera como coisas preciosas e coisas que se sobressaem na natureza. Por isso que vem todos esses objetos de adoração. No início, o homem era motivado a adorar pelo medo, o medo que ele tinha das coisas, né? O medo do fogo, o medo da escuridão. Tem uma parte no livro que diz que haviam tribos no passado que eles não entendiam por que a lua ia embora. Então eles entravam em pânico quando a lua entrava no estágio de lua nova, que ela ia se ocultando até sumir. E aí eles não entendiam isso. Eles começavam então a fazer sacrifícios e fazer atos de desesperos para fazer com que a lua voltasse. E aí, de repente, né, a lua começava a retornar, eles acreditavam que os deuses haviam achado graça nos seus sacrifícios e esses deuses estariam devolvendo a lua. Então, para vocês verem como era o medo do homem primitivo. Então, o medo fazia com que ele começasse, então, a adorar, buscando com que eles recebessem em troca alguma coisa, né, dessas forças aí, forças espirituais que eles não tinham noção do que era. Então eles tinham medo do fogo, da escuridão, do gelo, das forças da natureza, animais selvagens, tribos hostis. E aí evoluiu um ponto de chegar ao medo dos fantasmas, medo dos espíritos. Assim, eu começo a acreditar que a pessoa morreu, mas algo dela continua por ali. E aí, no mundo invisível, eles começam então a criar essa ideia de que uma pessoa morria, mas o espírito ficava, e esse fantasma então poderia ser um fantasma que iria prejudicar ele de alguma forma. E aí começa, que é o objeto do nosso capítulo aqui, que é o culto aos fantasmas. Então o homem, não encontrando explicações adequadas, ele passa a acreditar que os infortúnios da vida eram o resultado da atuação de algum fantasma. Porque ocorre um acaso, ocorre às vezes um acidente, às vezes uma tempestade, às vezes cai um raio, às vezes vem uma doença, e eles não entendiam a origem dessas coisas. Então eles atribuíam que aquilo ali estava vindo de algum fantasma, de algum espírito que morreu, que estava revoltado, irado, querendo vingar alguma coisa da época que estava vivo, e eles então começaram a atribuir a esse espírito fantasma. Quando algo de bom acontecia, atribuía-se a ação de um espírito bom. E quando algo ruim acontecia, acreditava que era a ação de um espírito mau. Então, desse modo, eles explicavam a má sorte e a boa sorte, ou seja, quando algo dava errado, era sempre explicado como tendo suas origens no reino espiritual. Tudo vinha do reino espiritual. E aqui eu já faço o primeiro paralelo com algumas religiões da atualidade, porque tem muita gente ainda hoje que acredita que as coisas ruins vêm do diabo e as coisas boas vêm de Deus. Né? Então eles estão sempre tentando associar algum evento a uma origem espiritual. E vejam o quanto isso é primitivo. Né? Acreditar que Deus esteja mandando coisas boas, o diabo esteja mandando coisas ruins. E o homem muitas vezes se esquece de que a vida tem os seus percalços, e isso é natural, não é uma coisa que tenha origem no reino espiritual. Né? Aos poucos a gente vai falando um pouco mais sobre cada uma dessas coisas. Se alguém quiser interferir, quiser fazer uma pergunta, pode ligar o microfone e chamar, porque eu não vejo aqui as pessoas, então eu não consigo ver se alguém levantou a mão aí, porque eu estou com a imagem das câmeras aqui minimizadas. Bom, aí começa então os cultos. Por que o culto ao fantasma? Porque o homem começa então a achar que ele pode barganhar com os espíritos. Ele fala assim, olha, se eu oferecer algo, ele vai me devolver isso de forma boa. Se eu faço uma oferenda, eu faço um sacrifício, aquele espírito vai se sentir feliz com aquela oferta
e vai me abençoar de alguma forma, vai me dar boa sorte, vai me proteger contra o azar, vai me proteger contra coisas ruins que poderiam acontecer, né? Então, foi assim que o homem encontrou uma maneira de acreditar, né, apaziguar sua mente, no sentido de, não, eu estou de bem com os espíritos, minha vida vai dar tudo certo, porque eu já fiz meu sacrifício, eu estou de bem. Eles criam esse mecanismo de troca, para que, em troca daquilo que eles ofereceram, o espírito pudesse abençoá-los ou protegê-los dos espíritos maus, que também tem isso. Nessa fase da religião primitiva, acreditava-se que a origem de todos os eventos era o mundo dos fantasmas, como eu já tinha falado antes. O culto aos fantasmas seria uma maneira de apaziguar a ira dos espíritos e ganhar deles a graça da boa sorte. Uma espécie de segurança contra o desastre, né? E aplacar o medo como tinha dos mortos. Mais uma vez, ainda nós vemos isso hoje, né? Talvez nem todas as religiões lidam dessa forma, como se fosse dando algo aos espíritos. Algumas religiões ainda fazem isso, né? Ainda fazem oferendas a esses espíritos, para que eles possam abençoá-los. Mas mesmo essas religiões que acreditam, vou dar o exemplo da igreja evangélica, mesmo elas que acreditam em Deus, no Pai Universal, também fazem ainda oferendas e votos e campanhas. Às vezes é uma campanha financeira, às vezes é uma campanha de oração, às vezes é levantar durante 7 dias na semana, levantar às 3 da manhã, fazer uma oração naquele horário específico, oferecendo algo no pensamento desse fiel. Eu estou fazendo algo para Deus e com isso eu vou ganhar a graça divina e Ele vai me devolver, né? Ele vai me dar algo em troca disso, do que eu estou oferecendo. Então, assim, ainda também um vestígio, né, desse pensamento de que eu posso barganhar. Antes, o homem primitivo estava tentando barganhar com os espíritos, porque eles acreditavam que eram os espíritos que eram a fonte de todos os acontecimentos. Hoje, o homem continua tentando barganhar com Deus, oferecendo algo para ver se Deus o abençoa e lhe dê algo em troca. Essas religiões primitivas, nenhuma delas era relacionada ao reconhecimento da deidade. Era uma época que eles não tinham conhecimento nenhum sobre a existência de um Criador ou de um Deus. Não, tudo era em relação a espíritos e fantasmas, que eles acreditavam, eles supunham existir. Eles acreditavam que existiam esses espíritos e que eles faziam, então, os seus rituais para conseguir, então, né, evitar, expulsar ou coagir os fantasmas. Esse trecho diz assim, ó, nada na história humana inspira mais piedade do que esse quadro de escravidão abjeta do homem ao medo do espírito fantasma. No entanto, foi com o nascimento desse medo que a humanidade iniciou a sua trajetória ascendente de evolução religiosa. Então, assim, realmente, era você olhar aqueles homens primitivos, aqueles selvagens, né, morrendo de medo de um suposto espírito que não existia, né? Mas, apesar disso, apesar de ser, né, ele fala assim, inspira piedade analisar aquilo, mas isso foi um degrau para que o homem começasse, né, começasse a surgir no pensamento do homem essa necessidade de que se deve adorar e de que se deve se conectar a esse reino espiritual. É aí que surge, então, o princípio da religião, porque, de certa forma, eles estavam tentando se conectar à realidade espiritual. Mesmo que essa realidade espiritual que eles acreditavam, de espíritos fantasmas, não existissem. Mesmo isso, mas estavam se aproximando de acreditar que existia uma realidade espiritual. Isso foi um avanço. Neemias? Oi? Uma perguntinha. Sim. Lília, será que esse é um processo normal em outros mundos também? Essa questão, porque já que eles estavam com tanta piedade, nossa, será que é um processo normal em outros mundos também ou aqui foi diferente?
Eu creio que seja um processo natural. Aqui nós estamos falando de uma época, porque Andor e Fonda surgiu há 1 milhão de anos e a primeira revelação veio há 500 mil anos. Até esse momento nós não tínhamos rebelião, né? O planeta seguiu seu curso natural como qualquer outro planeta. Então eu entendo que esse processo evolutivo é natural nos mundos, não tem nada de errado, faz parte do caminhar da humanidade. E eu creio que outros mundos também, ninguém nasce sabendo, a humanidade estava dando seus primeiros passos. Obrigada. O livro fala, inclusive, isso, fala que isso é natural de todos os mundos. Em algum documento, não sei se é no próximo, não sei, eles falam que... Pois eu não lembro disso. Eles falam isso. Começa dessa forma, através do medo dos fantasmas, né? E depois vai evoluindo. Muito bem. Vamos continuar então. Obrigada. Mais alguém quer perguntar? Vamos lá. O homem temia a morte. E mais ainda, porque ele imaginava que, quando alguém morresse, era mais um fantasma que seria liberado, né? Então, assim, cada fantasma, cada pessoa que morria era um espírito a mais para atazanar a mente daquele povo primitivo. E eles acreditavam que os fantasmas possuíam poderes sobrenaturais. Mas eles tinham uma ideia assim, de que o espírito não era muito inteligente. Por quê? Porque eles faziam alguns truques, alguns estratagemas para poder enganar, em tese, enganar aquele espírito. Eles achavam que eles conseguiam enganar facilmente. Mais para frente, a gente vai ler alguma coisa sobre isso, vai falar sobre algumas estratégias que o homem primitivo utilizava para enganar os fantasmas, né? Então, eles imaginavam que o fantasma não tinha inteligência, porque eles achavam, por exemplo, vou dar uma antecipada aqui, se você, na hora que a pessoa morria numa casa, num ambiente, num lar ali qualquer, eles não saíam com o defunto pela porta, eles abriam um buraco na parede, saía por ali e tapavam o buraco. Eles acreditavam que assim o fantasma não conseguia voltar àquela casa. Então, assim, eles subestimavam. Acreditavam em um fantasma que tinha, né, vamos dizer assim, poderes sobrenaturais, mas imaginavam que o fantasma não tinha muita inteligência. Porque o que eles faziam para enganar os fantasmas era uma coisa meio infantil, né? O homem civilizado ainda coloca muita fé na esperança de que uma manifestação externa de piedade, de alguma maneira, engane até mesmo uma deidade onisciente. Não é mais ou menos assim também? Muita gente, ainda hoje, nas religiões de hoje, acham, né, tem a presunção de acreditar que eles conseguem enganar Deus, né, com suas simulações e com suas ações apenas exteriores, né, apenas externas. É o que a gente vê muito também em algumas religiões, que as pessoas têm uma vida, né, mas assim, demonstra ser uma coisa e na verdade é outra. Então, assim, ele pode até enganar uma pessoa, um homem, uma mulher, mas não vai enganar a deidade, não vai enganar Deus. Então, mas de alguma forma esse homem acha que fazendo externamente isso estaria agradando a Deus. Mas até hoje ainda acreditam nisso. Os antigos acreditavam que se deveria manter um cadáver sob a luz. O corpo de um morto não devia nunca permanecer no escuro. No século XX, velas ainda são queimadas nas câmaras mortuárias e os homens ainda velam seus mortos. Veja que o homem antigo acreditava que mantendo o espírito no claro, ele não teria como, né, se aproveitar do escuro para fazer algo. E até hoje a gente tem medo do escuro, né? E até mesmo nos velórios ainda se usam velas, que é herança desse costume antigo. Os primeiros cultos do homem primitivo não tinham a ver com reverência ou adoração. Eles não estavam adorando uma deidade, como eu disse anteriormente. Na verdade, eles estavam buscando, assim, seriam estratégias na tentativa de agradar os espíritos como um ato de defesa, como um ato de se proteger contra a má sorte.
É como se fosse manter a sua segurança contra os fantasmas. Então, se você ser bonzinho, vou fazer oferendas, vou fazer sacrifícios, vou demonstrar minha reverência a esses espíritos para que eu tenha boa sorte. Já se pensou que o maior desejo de um fantasma era ser rapidamente enterrado. É uma época que o homem também já pensou isso. E de tal modo que esse fantasma pudesse ir sem empecilhos para a terra dos mortos. Então eles começaram a fazer todo tipo de artifício para agradar o fantasma, para que ele pudesse ir embora logo, né? Fosse logo para a terra dos mortos, não ficasse ali criando problemas. Porque tudo que acontecia de ruim, eles atribuíam ao espírito de algum morto. Acreditava-se que isso era um desprazer para o fantasma, ou seja, ele ficar ali, né? E supunha-se que um fantasma enfurecido fosse uma fonte de calamidade, infortúnio e infelicidade. O serviço fúnebre, toda aquela cerimônia, o funeral, tudo aquilo, originou-se do esforço do homem para induzir a alma fantasma a partir para sua casa futura. Então eles faziam todo aquele ritual, até às vezes com beleza, com coisa, para agradar a alma fantasma que eles acreditavam que estava ali, e que, assim, iria fazer com que ela partisse e fosse embora. Né? Eu me lembro de alguns filmes que tratam disso. O livro não falou sobre isso, mas tinha algumas culturas que costumavam colocar 2 moedas no olho do defunto, né? Uma em cada olho, e seria o pagamento que esse defunto utilizaria para pagar para o barqueiro que iria atravessar com essa alma para o mundo dos mortos, né? Não sei se vocês já viram isso em algum filme. No Troia. Neemias, tá escutando? Sim. Com relação a esse primeiro aí que você falou, os primeiros cultos do homem primitivo não tinha a ver com reverência, era, na verdade, atos de defesa. Até, poxa, com os meus 16 a 20 anos, se eu ia para a igreja, para a missa, para ter ali proteção para a semana, entendeu? Tanto que quando eu não ia para a missa, ia acontecer alguma coisa, né, que geralmente acontecia, não, eu furava um pneu do carro, eu batia o carro, eu fazia isso, fazia aquilo, que era natural bater o carro nessa época, né, barbeiro pra caramba, como é. Aí eu falava, ixi, Deus está me castigando. Você vê, né, que isso faz parte realmente do nosso desenvolvimento. Né? Aí com o conhecimento é que você vai se libertando disso. Mas, poxa, até um tempo atrás eu tinha uns pensamentos totalmente na defensiva mesmo, né? Buscava adorar a Deus para que Ele me protegesse de alguma coisa, fosse ali uma salvaguarda para mim. Até tem também aquele negócio, né? Não fale para Deus o tamanho dos seus problemas, fale para os seus problemas o tamanho do seu Deus, né? Mais ou menos uma coisa parecida com essa. Induz a pessoa a pensar na religião como se fosse apenas um amuleto contra a má sorte, contra o que pode acontecer, né? Obra do acaso, ou sei lá, descuido mesmo. É uma imperícia. As coisas acontecem, né? A gente lida com problemas o tempo todo. Acho que Deus não está ali e fala assim, bom, eu não vou deixar ele furar o pneu porque ele foi à missa essa semana. Pois é. Então, mas as pessoas se sentem mais tranquilas e mais seguras quando elas fazem alguma coisa, porque ela acredita que, não, tá tudo bem, eu fiz a minha parte, Deus vai fazer a parte dele. Eu vou falar só mais uma coisa aqui. Isso, só porque isso aqui eu acho que é importante. Talvez alguém possa passar por isso e é uma coisa muito ruim que eu passei. Quando isso começou a acontecer, eu me lembro que se eu faltasse, né, alguma cerimônia religiosa e eu sentia realmente, assim, eu comecei a fazer a associação do faltar a acontecer alguma coisa, e quando isso se tornava um pouco mais frequente, eu comecei a desenvolver toque
sabe aquele transtorno obsessivo compulsivo compulsivo por conta, eu acredito que tem a ver com isso, porque no toque você tem um rito que você tem que fazer e você acredita que vai acontecer alguma coisa ruim se você não fizer. Por exemplo, a pessoa abre a torneira, lava a mão, e aí depois ela fica pensando, eu tenho que lavar a mão de novo, senão vai acontecer alguma coisa ruim. Então, assim, eu acho que, na minha cabeça, tem alguma ligação entre o fato religioso, né, que eu tinha em grande escala colocado na minha cabeça, e depois na micro, né, no micro ali, no fechar a porta 10 vezes. Cara, depois que eu consegui, assim, também conhecimento me libertou dessa questão aí. Nunca procurei ninguém para me ajudar, ajuda psicológica, né? Mas com o conhecimento de Deus, eu consegui também me libertar disso. É só uma questão de medo mesmo. Tem um trecho aí que você leu sobre velar os mortos, né? Que Urântia fala que nós ainda velamos os mortos. O que me chama a atenção é o seguinte, nós estamos no estágio de pandemia e hoje os mortos não podem mais ser velados. Onde eu quero chegar? Eu penso assim, todo o processo que vem para a gente de uma maneira natural ou abrupta é sempre para quê e não por quê, né? Então, assim, talvez nós precisássemos elevarmos as nossas práticas e a gente sabe que após a pandemia muita coisa vai mudar, né? As nossas atitudes, a nossa maneira, os nossos hábitos. E talvez essa questão de velar o morto seja uma delas, percebe? Porque hoje falece uma pessoa, no máximo 10 pessoas da família, e não há velório, né? É colocado por uma questão de segurança. E o livro de Urântia fala exatamente isso, né? Vocês ainda... Não sei se você sabe qual é o trecho exatamente, acho que foi a página anterior, o slide anterior. E isso me chamou a atenção, né? Então, às vezes, a gente tem que estar diante do problema, não com a pergunta por que, meu Deus, mas para que, meu Deus? Entendeu? É uma ideia, né? Isso é uma ideia minha, né? Porque, às vezes, a gente sair desse lugar comum da vítima e como ser protagonista. Nada vem para a gente de uma maneira que seja uma pedra para nos atrasar, mas sim devemos olhar dessa forma, um patamar para nos elevar, né? A montanha, ela não é baixa, ela é alta. E eu penso que devemos olhar dessa maneira, essas circunstâncias que estão acontecendo, que algum proveito a gente tem que tirar disso aí. Com certeza a gente vai crescer, e cada experiência, seja individual ou coletiva, nos faz crescer. E como você disse, a montanha é alta e nós estamos em algum ponto dessa escalada, né? E provavelmente bem embaixo, né? Nós estamos num ponto bem baixo da escalada. Então, assim, eu entendo que o livro de Urântia fala de algumas coisas e parece uma reprovação, mas eu consigo enxergar diferente, eu consigo entender que é parte do caminho, né? A humanidade precisava passar por aquilo. E muitas práticas hoje, não quer dizer que a gente deva abandonar. Eu acho que depende da necessidade do homem nesse momento. Eu entendo que hoje, o ato de velar os mortos não estão mais conectados com o fato de, não pode ficar no escuro, vamos acender as velas. Eu acho que tem outros significados hoje, e eu entendo que tirar isso do homem hoje seria um sofrimento. Eu noto que as pessoas estão sofrendo muito pelo fato de não poder velar seus entes queridos que estão falecendo por causa do Covid. Então, eu não acho que deveria acabar com o ato de velar. Eu acho que isso deve acabar quando o homem não sentir mais necessidade de velar. Mas enquanto ele sente esse desejo de eu quero pelo menos ficar alguns minutos com aquele corpo ali, porque a pessoa não está mais ali, mas eu quero ficar pelo menos um pouco com aquele corpo para eu me despedir da imagem que eu tinha dessa pessoa. Eu acho que enquanto houver essa necessidade, não há nada de errado em velar. Nós estamos no caminho, né? Eu creio que essas coisas vão deixando de perder sentido
e deixando de existir na medida que o homem não sente mais a necessidade de fazer. Não é questão de achar certo ou errado, mas eu penso assim, de buscarmos estar mais presente enquanto em vida, né? Porque muitas vezes acontece essa questão o último momento de despedida é pelaquilo que eu não fiz e que poderia ter feito. Eu penso assim, é esse repensar, não é condenar quem está ali para se despedir. A despedida é uma coisa necessária para qualquer um, né? Inclusive, até é um ato de bondade, quando a gente vai lá e eleva o pensamento para que, de despedida mesmo, seja lá para aquilo que a pessoa pense. Mas eu penso assim, que essa situação que a gente está vivendo, que nos faça repensar quantas vezes nas nossas vidas a gente deixa de fazer algo para o próximo, achando que é uma eternidade que a gente está aqui. Essa é... Se a gente ainda fosse ter diversas outras oportunidades, e às vezes é a última vez que você fala. É o último aniversário, é o último momento, é aquilo que você poderia ter dedicado o seu tempo. Não é o fazer economicamente, é o seu tempo, é a atenção para o outro, que a gente, às vezes, não faz, né? Achando que amanhã, mas esse amanhã talvez não chegue. O amanhã é hoje. É somente isso que chamou a atenção. É porque, para mim, o livro de Urântia é esse despertamento, esse repensar das nossas atitudes, né? Okay. De uma maneira que dê significado mesmo, que faça sentido. Não é você voltar, não é você seguir à frente e modificar. Obrigada. Imagina. Vamos continuar, então. O serviço fúnebre, tá. O sermão fúnebre foi originalmente destinado a instruir o novo fantasma sobre como chegar lá. Interessante, né? Dando orientações para a alma, né? O que queira fazer depois da morte. Era costume prover o fantasma de roupas e comida para sua viagem, colocando-se objetos dentro ou perto da cova. Isso também foi uma prática, né? O silêncio ou o luto era observado depois de um falecimento para evitar que o fantasma fosse atraído de volta para sua casa. Só fica todo mundo caladinho, ninguém fala nada, porque aí ele não vai ser atraído de volta, né? Então, essa era a crença. As autotorturas, as feridas, eram uma forma comum de luto. Supunha-se que o jejum e outras formas de autossacrifício fossem do agrado dos fantasmas, que obtinham prazer com o desconforto dos vivos. Então, houve essa época também que eles acreditavam que, ao se autoflagelarem, eles estariam agradando os fantasmas de alguma forma, que os fantasmas se agradassem de ver o vivo sofrendo, né? Isso deu origem a muitas práticas religiosas que tem até hoje, né? Sabemos disso, que muitas pessoas ainda fazem essas promessas e fazem votos numa tentativa de ganhar algum favor divino. São práticas como subir escadas de joelho, carregar cruzes, ou se autoflagelar, ou fazer o jejum como uma maneira de fazer o corpo sofrer por causa da fome. Então, são práticas, não sei, antes era para que os espíritos dos fantasmas se sentissem compadecidos, né? E abençoasse a pessoa que estava fazendo isso. Hoje faz isso para que Deus, sei lá, se sinta compadecido e lhe dê algo. Por isso que ainda fazem essas promessas e essas campanhas. Os nomes dos mortos nunca eram pronunciados. De fato, muitas vezes eram banidos da fala. Não falava o nome do morto para não atrair o espírito, para ele não voltar. Esses nomes tornavam-se tabu, e desse modo, as línguas ficavam constantemente empobrecidas. E isso, finalmente, produzia uma multiplicação de expressões orais simbólicas e figurativas, tais como o nome ou o dia que nunca se menciona, né? Tipo assim, aquele você sabe quem, você não pode pronunciar o nome, né?
Os antigos eram tão ansiosos para livrar-se de um fantasma que lhe ofereciam tudo o que este poderia haver desejado durante a vida. Aí começa aquele negócio de agradar os espíritos dos fantasmas. E, novamente, eu quero reforçar que isso tudo era coisa da imaginação daquele homem primitivo, porque não existem fantasmas, não existem espíritos fantasmas. O Durante deixa bem claro que a pessoa morre, não fica nada, não fica alma, espírito ali para interagir com a realidade material, né? Mas eles acreditavam nisso. Então, no pensamento deles, os fantasmas queriam esposas e servos. Um selvagem de posses esperava que ao menos uma escrava esposa fosse enterrada viva com ele, por ocasião da sua morte. Então, aí começam essas práticas, né? De morre uma pessoa, tem que mandar alguém junto para fazer companhia. Nós temos lá um túmulo que eles sacrificaram não sei quantos mil soldados, né, para que acompanhasse aquele imperador. Acho que é um imperador chinês, não lembro o nome. Mais tarde tornou-se costume uma viúva cometer suicídio na sepultura do seu marido. Quando uma criança morria, a sua mãe, a tia ou a avó era muitas vezes estrangulada para que um fantasma adulto pudesse acompanhar o fantasma infantil. É só o pensamento, né? Morreu uma criança, quem é que vai cuidar dele no mundo dos mortos? Aí matava alguém, algum parente próximo, para que pudesse cuidar do fantasma infantil. E aqueles que assim cediam as suas vidas, usualmente faziam-no voluntariamente. De fato, se vivessem violando o costume, o seu medo da ira do fantasma despojaria a sua vida dos poucos prazeres desfrutados pelo homem primitivo. Então, assim, a pessoa dava a sua própria vida, porque se ela não fizesse isso, ela ia passar o resto da vida atormentada com a ideia de que o fantasma estaria perturbando ela, né? Então, assim, como é que você vai viver com essa culpa, esse medo, né? A pessoa nem dorme, já pensou? Com o surgimento do culto dos fantasmas, foi inevitável a adoração dos ancestrais. E isso cresceu e se mantém até os dias de hoje, né? A adoração aos ancestrais, ou veneração. Originalmente era mais um medo do que propriamente um culto. A maioria das tribos instituía uma festa para todas as almas, ao menos uma vez por ano. Imagina, uma pessoa morre e estabelece uma festa, aí morre outra festa. Chega num ponto que você não tem mais tempo útil de trabalho, né, naquela tribo, de tanta festa de gente morta. Os romanos tinham 12 festas de fantasmas por ano e as suas cerimônias. Aí o imperador romano lá tentou reformar essas práticas, reduziu o número de festas a 135 por ano. Já é muito, né? 135 festas por ano, no ano de 365 dias. O culto aos ancestrais é uma prática comum entre as religiões orientais. Ainda hoje, congregações como Igreja Messiânica, Mahikari, que eu não sei, não conheço, Seishonoye, cultivam ainda nos dias atuais práticas que referenciam pessoas mortas. Então eles têm essa reverência pelos ancestrais. No Brasil nós temos um feriado especial para o Dia dos Mortos, né? É o dia 2 de novembro, todo mundo vai lá visitar os túmulos, colocar flores, alguns colocam alimentos. Então, essa prática de venerar os mortos ainda é bem presente. O medo de fantasmas foi a nascente de todas as religiões do mundo, ou seja, todas as religiões nasceram desse medo que o homem desenvolveu dos espíritos fantasmas. Durante eras, muitas tribos sempre se agarraram à velha crença em alguma espécie de fantasma. Ensinava que o homem tinha boa sorte quando o fantasma estava satisfeito, e mais sorte quando ele estava irado. Isso a gente já tinha visto antes também. E de acordo com que o culto dos fantasmas foi se expandindo, aí o homem começa a acreditar que havia dois tipos de espíritos. Os espíritos comuns, fantasmas comuns, mas tinha aqueles espíritos mais elevados, que são espíritos que já não tinham mais nenhuma identificação com o indivíduo. Era como se fosse um espírito graduado, glorificado.
que havia progredido além do domínio da terra dos fantasmas. Ou seja, eram aqueles espíritos dos reinos mais elevados de terras espirituais. E a noção da existência de duas espécies de espíritos fantasmas fez um progresso lento, mas certo, em todo o mundo. Por quê? Porque aí surge agora um espiritismo dual. O homem não acredita mais só no fantasma, o único grupo de fantasma que poderia lhe prejudicar. Eles passam a acreditar em dois tipos de espíritos, os espíritos bons e os espíritos maus, né? E o livro diz que isso não foi uma coisa que foi sendo disseminada, não. Assim, brotou independentemente em todas as partes do mundo. Eu acredito que seja alguma influência também do espírito da adoração, da sabedoria. Porque começa a surgir em todas as partes do mundo ao mesmo tempo. Ou seja, a religião começa a evoluir agora para um espiritismo dual. Então, o conceito de agentes sobrenaturais bons e maus, isso foi um progresso. O espírito inicial do medo dos fantasmas foi gradualmente evoluindo para um espiritismo dual. E isso foi um avanço. Esse representou um grande avanço religioso-filosófico, porque capacitou o homem a explicar a boa e a má sorte. Aí agora eles associam diretamente. Assim, olha, aquelas coisas ruins acontecem por causa dos espíritos maus. As coisas boas acontecem por causa dos espíritos bons. Enfim, o homem foi capaz de conceber forças supranaturais de comportamento coerente. E isso foi, na verdade, uma das descobertas mais importantes em toda a história da evolução da religião e expansão da filosofia humana. Isso foi importante por quê? Porque o homem começa a se aproximar da crença de uma realidade espiritual boa. Até então, para eles, toda a realidade espiritual era algum espírito traquina, malvado, que queria vingar alguma coisa de uma vida, da vida que ele tinha vivido na Terra. Eles acreditavam que esses espíritos de pessoas mortas estavam ali praticando essas maldades. Quando eles começam a evoluir para esse espiritismo dual e começam a acreditar na existência de uma realidade espiritual boa, eles começam então a se aproximar da verdadeira realidade espiritual. Né? Mesmo sem saber, mas isso foi um degrau importante para essa evolução. O texto diz assim, ó, a religião evolucionária, entretanto, pagou um preço terrível pelo conceito de espiritismo dualista. Por quê? Porque ele pagou esse preço porque até hoje existe esse espírito dualista. Ainda hoje os homens continuam acreditando nessa dualidade de Deus e diabo, né? Só que isso, universalmente falando, não existe. Não existe essa dualidade entre Deus e o diabo, entre o bem e o mal. Não existe. Isso só existe dentro da realidade humana. Dentro da mente humana existe sim uma realidade dupla, uma dualidade entre o bem e o mal, que o homem luta contra isso o tempo todo, dentro dele. Mas no governo celestial não existe essa dualidade. Só existe o bem. O bem é o fundo branco. O que acontece é algumas pequenas manchas escuras que acontecem nesse fundo branco. Mas não é como o yin e o yang, em que você vê lá o negro e o claro em completa oposição. Como se o bem e o mal tivessem forças iguais e se estivessem se contrapondo entre si. Isso não é real, né? Então, a filosofia primitiva do homem era capaz de reconciliar a constância espiritual com as vicissitudes da sorte temporal, apenas postulando duas espécies de espíritos, uma boa e a outra má. E se bem que essa crença haja capacitado o homem a reconciliar as variáveis do acaso com o conceito de forças imutáveis supramortais, essa doutrina, desde então, tornou difícil para os religiosos conceber a unidade cósmica. O que é a unidade cósmica? Assim, no cosmos, só existe um governo. Esse governo é único. Só existe o bem. É Deus que reina. Só que o homem ainda continua acreditando nessa dualidade. Então, no pensamento humano, os deuses da religião evolucionária têm encontrado oposição, em geral, nas forças das trevas. E isso é uma cultura que vem até hoje. Então, só para a gente entender aqui, o homem vivia numa realidade material.
realidade material. Nessa realidade material, nós temos minerais, vegetais e animais. O ser humano, nessa realidade material, existe o corpo e mente. Nós temos a realidade moroncial, que aqui na Terra nós temos as criaturas intermediárias, como seres existentes, né? E no ser humano, a realidade moroncial é a alma. Na realidade espiritual, no universo, nós temos a deidade e seus coligados, né? E aqui na Terra também, essa deidade e seus serviçais atuam que essa é a realidade espiritual. É a única realidade espiritual que existe no nosso planeta. É isso aqui. Com exceção de 2 espíritos maus que ainda estão aqui, que é Caligasta e Daligasta. Apenas. O resto, toda a realidade espiritual aqui é dominada por Deus e seus trabalhadores, seus serviçais, seus subordinados. No nível humano, a realidade espiritual é a presença do ajustador do pensamento. O homem, olhando aqui nesse gráfico do lado direito, ele começa a atribuir então a má sorte aos espíritos maus e a boa sorte aos espíritos bons. Mas na realidade só existem espíritos bons. Ó, o homem criou essa dualidade. Foi importante? Foi, porque ele avançou, né? Ao invés de acreditar só nos espíritos maus, ele avança para um conceito da existência de espíritos bons. Mas o importante é que isso aqui se aproxime e seja relacionado a essa realidade. Então, esses espíritos bons aqui, que o homem não tinha noção, acreditava ainda que eram espíritos fantasmas, na verdade ele tinha que aproximar esse conceito desse conceito aqui, ó, na realidade espiritual universal, a realidade cósmica, só existe o governo celestial. Vamos ler aqui, ó. A tragédia de tudo isso repousa no fato de que, quando essas ideias estavam criando raízes na mente primitiva do homem, não havia realmente espíritos maus e desarmoniosos em todo o mundo. E tal situação desafortunada somente se desenvolveu após a rebelião de Caligasta e perdurou apenas até Pentecostes. Nós tivemos uma janela na história do mundo em que realmente houve a presença de espíritos maus no planeta Terra. Mas isso só durou entre a rebelião de Caligasta, que foi há 200 mil anos, e Pentecostes, que foi há 2.000 anos. Depois disso, acabou. Não existe mais essa dualidade. Essa dualidade existiu só durante esse período, só durante essa dualidade que eu digo, assim, a existência de espíritos maus só durou durante esse período. Durante todo o resto, só existe espíritos bons. E depois de Pentecostes, que Jesus deu a ordem que os rebeldes fossem presos, desses espíritos maus aqui que restaram, apenas Caligasta e Daligasta. Continuando, mesmo no século XX, o conceito de bem e mal, como coordenadas cósmicas, permanece muito vivo na filosofia humana. E esse conceito de bem e mal, ele é um conceito equivocado, porque no governo celestial só existe o bem. O mal é o resultado da decisão das criaturas dotadas de vontade. Mas o mal não é uma realidade que contrapõe... Eu posso falar? Eu não sei. É possível que essa questão do conceito de bem e de mal seja até o momento em que nós não tenhamos aprendido exatamente a fazer a vontade do Pai, né? Então, existe inclusive até uma pequena história indígena que diz assim: há em mim 2 lobos, o bem e o mal. Quem vence? Aquele o qual eu alimento mais. Então, a partir do momento que a gente vai aprendendo a desenvolver o hábito de nos aproximarmos do Pai, mais a gente avança e vai conhecendo a face do Pai e nos distanciando da possibilidade de errar e não fazer a vontade dele. Eu não sei se eu consegui me expressar de uma maneira que... Então, o mal até não existe, porque o mal, ele é um conceito daquilo que das nossas ações que não são condizentes à vontade do Pai, né? Ele não se materializa, ele não existe, o mal não existe, Deus não existe o mal.
mas existe as consequências de escolhas. E talvez esse seja o conceito que a gente venha dado do mal. É um pensamento meu, né? Como eu disse aqui, ó, o mal como uma força que se contrapõe ao bem, cosmicamente falando, na realidade espiritual, não existe um Deus contra um diabo. Isso não existe. O diabo está preso, inclusive. Agora, o que existe dentro do homem, existe essa dualidade, porque nós somos seres imperfeitos, e a gente está lidando com o erro constantemente, e aí nós estamos fazendo escolhas entre o bem e o mal, entre o que é certo e errado, mas isso é uma realidade apenas dentro do homem, não é uma realidade universal. Continuando aqui então, o homem primitivo imaginava os espíritos e os fantasmas com direitos quase ilimitados, mas sem nenhum dever. Julgava-se que para os espíritos era o homem quem possuía muitos deveres, mas nenhum direito. Então o homem, no início, ele imaginava dessa forma. Era a crença geral que os fantasmas cobravam um tributo contínuo de serviço como preço pela não interferência nos assuntos humanos. Então eles acreditavam que eles tinham que estar o tempo todo fazendo algo para que os espíritos interferissem o menos possível nos assuntos humanos. Os humanos primitivos eram tão temerosos de que pudessem esquecer-se de alguma honra devida aos deuses, que depois de haver feito sacrifício a todos os espíritos conhecidos, eles repetiam o culto dirigindo-se aos deuses desconhecidos, só para ficar seguro, né? Vai que eu esqueci algum, então tinha um culto específico para os deuses desconhecidos. O selvagem visualiza os espíritos bons cuidando de seus próprios assuntos, solicitando pouco dos seres humanos. São os fantasmas e os espíritos maus que deveriam ser apaziguados. Esse é o pensamento humano. Continuando, supunha-se que a prosperidade humana provocasse especialmente a inveja dos espíritos maus. Então, começa a surgir a figura aí do mal-olhado, o homem achando que sua prosperidade, sua beleza era invejada pelos espíritos maus. Então, eles começam a se protegerem contra isso. As mulheres belas usavam véus para ocultar sua beleza, para serem protegidas do mal-olhado. Em consequência, muitas mulheres que desejavam ser consideradas belas adotaram a prática. Assim, eu vou colocar um véu que aí todo mundo vai achar que eu sou bela, né? Foi bem sacado isso aqui. Em vista desse medo dos espíritos maus, raramente permitia-se às crianças saírem depois que escurecesse. E as preces matinais sempre incluíam um pedido: livrai-nos do mal-olhado. Porque eles estavam sempre com medo de que pudesse sofrer dessa inveja dos espíritos. O Corão contém um capítulo inteiro devotado ao mal-olhado e aos feitiços mágicos, e os judeus acreditavam plenamente neles. Para você ver como até recentemente, que o Corão, um livro do Islã, é relativamente recente, né? Se a gente for considerar toda a história da humanidade. E ainda ali estava presente todo esse medo do mal-olhado. Uma outra coisa também é que eles começaram a desenvolver o culto fálico, né? Se vocês entrarem no Google, digitar lá falicismo ou culto fálico, vocês vão ver a quantidade de esculturas, né, voltada para esse culto que era devotado aos órgãos sexuais, aos órgãos da reprodução humana. Então, os órgãos eram considerados como sendo um fetiche. E até hoje, muitas esculturas modernas representam ainda o culto fálico. São, no caso, esqueci o nome disso aqui. O mal-olhado deu origem às primeiras superstições sobre marcas pré-natais nas crianças, impressões maternais. Em certo momento, esse culto chegou a ser quase universal. Então, se a criança nasceu com alguma marca, alguma coisa, eles atribuíam ao mal-olhado. Pelo fato de o homem haver enganado os fantasmas, ou supostamente enganado os supostos fantasmas, logo começou a enganar os espíritos. Então, eles achavam que podiam enganar os espíritos. Eles diziam: se os espíritos são ciumentos da nossa beleza e prosperidade,
nós nos desfiguraremos e falaremos pouco do nosso sucesso. A humildade primitiva não era, portanto, mera depreciação do ego, mas antes uma tentativa de despistar e de enganar os espíritos invejosos. Não era uma modéstia, né? Eles, mesmo que eles não acreditassem naquilo, eles faziam, era uma falsa modéstia para enganar os espíritos. A intenção e a vontade dos espíritos foram estudadas por intermédio de presságios, oráculos e símbolos. Começa então a prática de tentar descobrir o futuro ou estudar, né, o que os espíritos queriam deles, e eles começam a fazer isso através dessas práticas, né? Adivinhação, profecias, magia, sacrifício, astrologia. Todo culto era um esquema destinado a aplacar, satisfazer e comprar os espíritos por intermédio de subornos disfarçados. Ela sempre estava tentando oferecer algo para que os espíritos, né, lhe dessem boa sorte. Durante essa época, os sonhos eram encarados como proféticos. E até hoje, muitos, né? Muitos ainda têm os sonhos como proféticos. E tudo fora do ordinário era considerado como presságio. Tudo que acontecia de diferente, eles entendiam como se fosse um presságio para algo que iria acontecer. Isso não é... Isso ainda acontece hoje, né? Muitos fenômenos naturais, assim, é tomado como presságio por muitas religiões. Até pouco tempo, acreditava-se que um eclipse era um presságio da vinda de algum homem importante, que ia nascer alguém importante, né? E ainda hoje a crença em símbolos, amuletos e outros remanescentes supersticiosos do culto dos fantasmas de antigamente é um flagelo para as raças civilizadas. O homem é lento demais para abandonar aqueles métodos pelos quais ele ascendeu tão gradativa e penosamente na escala evolucionária da vida. É muito difícil, né, eliminar essas crenças. Tanto que as religiões da atualidade trazem muitas dessas crenças. Neemias, por favor. Essa questão da religião, Urântia fala assim, de uma maneira muito científica. Porém, existe uma coisa na gente que se chama energias, né? E existe, não é que exista, eu gostaria de saber qual é o seu parecer, qual é a sua ideia sobre essa questão você falou o livro de Urântia fala do mal olhado, né? Mas algumas pessoas já teve experiências, principalmente assim, quem tem filhos, de assim, a criança pegar um mal olhado, né? E leva para o pediatra, vai para ali, vai para aqui, nada cura a criança. Aí leva numa rezadeira, a criança fica boa. Percebe? Eu estou falando isso porque isso já aconteceu comigo. Então, assim, levei a minha filha para o pediatra, a menina continuava o tempo inteiro, não era água, não era comida, né? Com a barriga doente e tal. Aí não tinha remédio que passasse. Levei na rezadeira, passou. Chamado mal olhado. E as folhas que foi rezada a criança murcharam no mesmo momento. Então, existe uma questão da energia também, né? Eu não estou questionando o livro, eu estou contrapondo as experiências práticas de vida, né? Porque você falar assim é uma coisa. Agora, quando você está no âmago do dia a dia, e eu não posso me deixar calar, assim, porque isso já aconteceu comigo, e não foi uma vez só. Assim, às vezes eu tá com a minha filha assim, que menina linda e tal, e no dia seguinte a menina amanheceu com febre. Do nada, você entendeu? Não é porque eu moro em Salvador, é porque em São Paulo também tem, meu sobrinho foi para lá, e ficar com febre. E tanto que eu tenho o hábito, minhas filhas nasciam, eu colocava uma figa, não tem jeito. Acho que quando tiver neto, eu vou dar uma figa para a criança, porque depois que ela passou a usar, é amuleto, seja lá o que for, mas, entendeu? Entrou na prática. A gente está num estágio, nós estamos no estágio. Urântia é uma questão muito interessante. Urântia não é só científico, Urântia é emoção, Urântia é energia, entende?
Existem os nossos chakras e plexos, não é? A gente tem que aprender a trabalhar com eles também, não é? E ter fé. É um exercício de equilíbrio. Não vamos olhar assim, nós não somos um computador. Me perdoe, eu vou me colocar assim, porque eu me lembrei até de um amigo nosso que frequenta a sala e não está aqui. Mas eu tenho que me colocar. Porque, entendeu? Não dá para você ficar praticando. É só um pensamento meu. Assim, colocar e dizer assim, não, é isso mesmo. Não é. Não é, porque você tem que achar o caminho do equilíbrio disso aí. É sem perder a fé, sem deixar de olhar para a vontade do Pai e saber que você está aqui em Urântia e que você está evoluindo e que seus caminhos você também tem que decidir. Então, assim, eu estou ouvindo você, o livro, eu estou lendo aqui junto com você sobre o livro e tal, mas isso me chamou a atenção porque não foi uma prática. Eu já vivi isso aí. Né? E não deixei de ter a fé no Pai, muito pelo contrário, eu pedi ao Pai que me mostrasse o que fazer com a minha filha, porque a menina estava definhando. Aí levei 3 dias. Mas vamos continuar. Olha só, é porque eu só tenho 11 minutos e eu estou na metade da apresentação. Então vamos lá, mas tudo bem, depois você me explica. Eu decidi acreditar no livro de Urântia, e eu entendo que não existe nenhum argumento que possa superar uma experiência pessoal. Então, só não importa quais os argumentos do livro de Urântia, se você acredita nisso, você vai continuar acreditando nisso. E eu acho que não é nenhuma pretensão minha, pessoalmente, de querer fazer com que você deixe de acreditar nisso. A única coisa que eu quero dizer é que há pessoas que não acreditam nisso e as suas práticas fazem com que ela não acredite. E há pessoas que acreditam nisso e as suas experiências na vida prática fazem com que elas acreditem. O que o livro de Urântia diz é isso, que isso é uma crendice, isso é o que o livro de Urântia diz. E que na religião primitiva, os homens também encontravam na vida prática todas as provas para continuar acreditando naquilo. Então, eu entendo que, se a gente acredita em algo, essas coisas vão serem comprovadas na prática, porque a gente está com essa predisposição a acreditar nisso. Mas isso é o que o livro de Urântia diz. Então, é uma questão de escolher se vai aceitar ou não vai aceitar. Eu fiz uma escolha de aceitar, mas, de repente, eu posso viver uma experiência que me faça questionar. Isso tudo É provável que a gente chegue lá adiante e a gente vai ver muita coisa. Mas vamos lá. Você tem 11 minutos. Me desculpa em apressar, mas é porque o nosso tempo está curto mesmo. Continuando, então. Quando os homens acreditavam apenas em fantasmas, o ritual religioso era mais pessoal, menos organizado. Mas quando o reconhecimento dos espíritos mais elevados, e para lidar com eles, era necessário o uso de métodos espirituais mais elevados. Aí começa, então, aquele culto mais elaborado, mais cheio de cerimônias, né? Um pouco mais tarde, começou a inventar esquemas por meio dos quais pudesse compelir o espírito a cooperar com ele. E aí o homem começa a acreditar que, assim, olha, como eu fiz algo de importante para o espírito, ele fica em dívida comigo. Então, eu estou coagindo o espírito a agir a meu favor. Começa, então, começa a ficar mais sério o culto, né? Um pouco mais tarde, começou a inventar esquemas por meio dos quais pudesse compelir o espírito a cooperar com ele. O religioso não permanece mais indefeso perante as demandas incessantes dos espíritos fantasmagóricos da sua própria criação. O selvagem está começando a inventar armas para obrigar os espíritos à ação e forçar sua ajuda. Aí começa a coerção, o exorcismo, forçando o espírito, né, a fazer o que ele quer. Muitas técnicas foram desenvolvidas para amedrontar os fantasmas. O homem começa, agora ele só se defendia dos fantasmas, agora ele contra-ataca. Ele começa a falar assim, peraí, eu posso forçá-los a algo. E aí ele começa algumas técnicas que ele acredita que com isso ele forçaria os espíritos a algo. Por exemplo,
cortar a cabeça e atar o corpo à sepultura. Seria um ato de fazer algo contra o fantasma, contra o espírito, né, que ele acreditava. Atirar pedras à casa do morto, castrar ou quebrar as pernas do cadáver. Né? Talvez ele pensasse assim, se eu quebrar as pernas dele, ele não vai ter como caminhar. Né? Ou então enterrar o cadáver sob pedras. Essa é uma das origens das modernas lápides sepulcrais, de colocar o cadáver sob pedra. Cremar, coisa que foi uma invenção mais recente para impedir as maquinações dos fantasmas. Ou lançar o corpo ao mar, ou expor o corpo para ser comido por animais selvagens. Então, eram algumas atitudes que os selvagens começaram a praticar com né, a ideia de que estariam forçando os espíritos e impedindo que esses espíritos voltassem contra eles. Supunha-se que os fantasmas ficassem perturbados, amedrontados com barulho. Gritos, sinos, tambores, afastavam-nos dos vivos. E tais métodos antigos ainda estão em voga hoje nos velórios dos mortos, né, com alguns rituais de tambores, sinos e gritos, danças. Misturas de odores fétidos eram utilizadas para banir os espíritos indesejáveis. Imagens horríveis dos espíritos eram construídas para que fugissem depressa quando contemplassem a si próprios. Esqueci o nome daquele negócio, aquelas carrancas, né, que eles colocam na frente dos barcos ou na frente dos templos, aquelas imagens horríveis, né, de monstros para espantar os espíritos fantasmas daquele lugar. Acreditava-se que os cães podiam detectar a aproximação de fantasmas, coisa que avisavam com uivos, e que os galos cantavam quando estivessem por perto. E aí surge então o uso dos galos nos cataventos para espantar os fantasmas. A água era considerada como a melhor proteção contra os fantasmas. A água benta era superior a todas as outras formas, e também a água na qual os sacerdotes haviam lavado seus pés. Acreditava-se tanto que a água tinha esse poder, tanto a água quanto o fogo, né? Seria uma maneira de construir essas barreiras aí contra fantasmas. Ainda hoje, você vê nos filmes, né, aqueles atos de exorcismo, usando a cruz para espantar um fantasma, usando a água benta. Acredita-se que o alho espanta vampiro. As pessoas acreditam, até a Ana comentou, tem muitas pessoas que acreditam que a pimenta espanta mal-olhado, ou o galho de arruda. É muito comum você entrar assim, em alguns lugares e encontra olho grego, você encontra um potinho de sal grosso com alguns dentes de alho, acreditando-se que aquilo ali espanta as coisas ruins, os espíritos maus ali daquela. Ou, como muitos acreditam hoje, como se fosse uma maneira de se proteger contra as más energias. Os romanos andavam em torno de um cadáver por 3 vezes com água. No século XX, o corpo é aspergido com água benta. E lavar as mãos no cemitério ainda é um ritual judeu. Tudo isso são vestígios dessa religião primitiva. O batismo foi um aspecto mais recente do rito da água. O banho primitivo era uma cerimônia religiosa. Então, houve uma época que o homem tomava banho mais como uma cerimônia religiosa. Só recentemente é que o banho se tornou uma prática de higiene. Contudo, o homem não se limitou a coagir os fantasmas por meio do ritual religioso e de outras práticas, ele tentou compelir o espírito à ação. A gente já leu algo sobre isso. E aí o exorcismo era esse ato aí, né? O homem tentando controlar um espírito. O conceito do espiritismo dual, de forças más e forças boas e forças más, ofereceu ao homem uma ampla oportunidade de opor um agente ao outro. Então ele fazia uma oferenda, algo para um espírito, para que esse espírito que tinha força pudesse então se opor ao espírito mau. Ou seja, um espírito forte poderia dominar um fantasma inferior. A maldição primitiva era uma prática coercitiva destinada a intimidar os espíritos menores.
Durante muito tempo, acreditou-se que, retornando-se os usos dos costumes mais antigos, os espíritos ou semideuses seriam forçados a agir segundo os desejos dos homens. Então, eles tinham o hábito de praticar coisas antigas, ou seja, como se esse aqui é uma linguagem mais próxima da linguagem dos fantasmas. E ainda hoje, ó, o livro diz assim: o homem moderno é culpado do mesmo procedimento. Vós falais uns com os outros em uma linguagem cotidiana comum, mas quando orais, vós recorreis a um estilo mais antigo e de outra geração, um estilo chamado de solene. Então, é muito comum a pessoa, quando vai orar, a gente quer falar de uma maneira mais solene, né? Um linguajar mais arcaico. Em seguida, veio a prática dos votos rituais, as promessas religiosas, os juramentos sagrados, né? Autotortura, automutilação, jejum, oração, tudo uma maneira de tentar ganhar uma bênção, uma graça. No passado, direcionado aos espíritos, aos fantasmas. Hoje, as pessoas direcionam isso a Deus, né? Uma maneira de ganhar a benevolência divina. O autossacrifício, subsequentemente, foi encarado como sendo uma coerção certa. Eles acreditavam que, né, se autoflagelando, era certeza que o espírito estaria, né, obrigado a fazer algo bom a ele. Isso foi especialmente verdadeiro na questão da abstenção sexual. E até os dias de hoje, a Igreja Católica mantém o celibato para os seus sacerdotes. O homem moderno não mais tenta coagir abertamente os espíritos, embora ainda evidencie uma disposição para barganhar com a deidade, né? Ele jura, bate na madeira, cruza os dedos, pronuncia uma frase de efeito, né? Alguma coisa no sentido assim, como se uma palavra mágica pudesse resolver os problemas da vida, né? O tipo de organização social baseado nos cultos sobreviveu porque ele provia um simbolismo de preservação. É por isso que esses cultos sobreviveram. Assim, tinha um simbolismo por trás, né? E esse simbolismo é que preservou esses costumes. E o livro continua falando sobre o culto. Ele diz: todo ideal inspirador busca atingir algum simbolismo perpetrador. Procura alguma técnica de manifestação cultural que irá assegurar a sobrevivência e aumentar a realização. E o culto alcança esse fim, gratificando e estimulando a emoção. Desde o alvorecer da civilização, todo movimento atraente na cultura social ou no progresso religioso desenvolveu um ritual, um cerimonial simbólico. Ou seja, toda religião na história da humanidade, desde o início, sempre desenvolveu um ritual, algum cerimonial. O culto preservou o sentimento e satisfez as emoções, mas ele tem sido o maior obstáculo para a reconstrução social e para o progresso espiritual. Por quê? Porque o homem ele tem dificuldade de se desfazer das suas crenças anteriores, de abrir mão daquilo que se acreditava. E aí o culto se torna um freio, né? Ele tem o seu lado importante, o seu lado positivo, mas ele tem também o lado negativo, de atuar como um freio, de não querer progredir, avançar, né? Então, o culto ele acaba retardando o progresso social. Só que o livro diz assim, ó: não obstante o culto haver sempre retardado o progresso social, é lamentável que tantos crentes modernos, nos padrões morais e ideais espirituais, não tenham nenhum simbolismo adequado, nenhum culto de suporte mútuo, nada a que possam pertencer. Então o livro ele mostra o aspecto negativo do culto como um fator de retardo do progresso social, por conta dessa necessidade que o homem tem de manter a tradição. Mas, em contrapartida, os homens modernos que se libertaram do culto, né, ele ficou órfão desse simbolismo. E o livro diz que o homem moderno tem que encontrar um simbolismo adequado, né, para que ele se sinta como pertencente. E aí, esse documento aqui é muito interessante, esse tópico, o último tópico do documento, que ele fala exatamente sobre isso, sobre o culto.
Só que aí o livro de Urântia começa então a descrever de como deve ser o culto e como não deve ser o culto. Porque o culto não é algo ruim. O culto tem a sua importância, mas ele não pode se tornar cristalizado, estático. Ele tem que ser algo dinâmico. Ele tem que permitir a evolução, permitir o progresso. E aí o livro começa então a falar sobre o culto. O culto religioso não pode ser fabricado, ele tem de crescer. Os cultos de dois grupos quaisquer não podem ser idênticos, a menos que os seus rituais sejam arbitrariamente padronizados pela autoridade. E é o que aconteceu nas religiões institucionalizadas. O culto se tornou algo padronizado. Não sei se vocês notam isso, mas, por exemplo, você vai numa determinada igreja, e você chega lá, tem aquele padrão, né? A última igreja que eu frequentei era assim: você chega no culto, aí tem o louvor inicial, todo mundo de pé, cantando, louvor, música baixa, estimulando a emoção, estimula a oração, e as músicas se repetem, vai naquele tomzinho baixo, às vezes tem um clímax, e fazem com que as pessoas se emocionam naquele momento do louvor. Logo em seguida é a mensagem da oferta. Não é à toa que se faz todo esse apelo emocional, né? Logo em seguida vem a oferta e depois vem a mensagem. Aí se lê uma parte da Bíblia. Esse é o culto evangélico de algumas igrejas. Outras igrejas têm outros métodos, né? Então, só que isso é arbitrariamente padronizado. Uma saída que eu tenho visto sendo praticada por muitas igrejas são as células. As células são cultos nas casas das pessoas, em que as pessoas se reúnem ao redor de uma mesa ou apenas num círculo de cadeiras e que elas conversam entre si, que elas dão opiniões e que às vezes canta, às vezes ora, às vezes alguém fala uma mensagem, outro dá um testemunho, mas não existe uma padronização. E isso tem se mostrado tão poderoso, esse culto na família, no lar, tem mostrado tantos frutos, tem sido tão bom que as igrejas que mais crescem hoje, na atualidade, são as igrejas que estabeleceram um sistema de células. Porque eles formam uma célula, eles formam um grupo de pessoas, ali dentro sai outra pessoa que vai formar uma célula em sua residência, então assim, essas células vão se multiplicando. O culto cristão inicial foi o mais eficaz, atraente e duradouro, entre todos os rituais jamais concebidos ou legados. Mas muito do seu valor foi destruído em uma idade científica pela aniquilação de muitos dos seus princípios originais subjacentes. A despeito dos inconvenientes e desvantagens, está falando do culto, apesar de haver inconvenientes, apesar de haver desvantagens, o livro diz assim, cada nova revelação da verdade tem dado surgimento a um novo culto. E continua, e mesmo o pronunciamento novo da religião de Jesus deve desenvolver um simbolismo novo e apropriado. O homem moderno precisa encontrar algo, precisa encontrar um novo simbolismo dessa nova religião, mesmo a religião da experiência pessoal, mesmo a religião não institucionalizada. Esse homem precisa encontrar um novo simbolismo para que ele se sinta pertencente. O homem moderno deve encontrar algum simbolismo adequado para suas ideias, ideais e lealdades, novos e expandidos. E o livro traz uma lista de como deve ser o culto. Olha, vamos lá. Deve surgir da vida religiosa, da experiência espiritual. Deve ser pregado sobre o conceito da paternidade de Deus. Deve estar impregnado do poderoso ideal da irmandade dos homens. Deve ser fruto da aplicação do amor. Deve dar força ao sentimento. Deve satisfazer a emoção. Promover a lealdade. Facilitar o progresso espiritual. Enaltecer os significados cósmicos. Elevar os valores morais, encorajar o desenvolvimento social, estimular um tipo elevado de vida pessoal religiosa, deve estabelecer metas supremas de vida, tanto temporais quanto eternas. Ou seja, as metas que muitas vezes nós estabelecemos na nossa vida são metas temporais. A meta de concluir um curso, a meta de adquirir
uma casa, a meta de comprar um carro, a meta de se casar, a meta de morar na praia. Bom, e as metas eternas? Qual a meta que o homem estabelece que fogem, que superam a realidade material? São as metas eternas. A meta de crescimento espiritual, de elevação espiritual, né? Nenhum culto pode perdurar e contribuir para o progresso da civilização social e para a realização espiritual individual, a menos que seja baseado na significação biológica, sociológica e religiosa do lar. Então, mais uma vez eu volto ao exemplo da célula. Eu entendo que a célula ela tem esse valor por conta de ela estar sendo realizada no lar, né? E ali a família toda participa desse evento. Um culto que queira sobreviver deve simbolizar aquilo que é permanente. E voltando a essa questão da célula, eu vejo muita similaridade com um grupo de estudo. O grupo de estudo é como uma célula, né? Em que as pessoas fazem as reuniões em suas casas, estudam o livro, e em algum momento esse grupo deve fomentar novos grupos, né? E crescer. Essa célula deve se reproduzir. Um culto que queira sobreviver deve simbolizar aquilo que é permanente, em presença da mudança incessante. Deve glorificar aquilo que unifica o fluir da sempre mutante metamorfose social. Deve reconhecer os verdadeiros significados, exaltar as belas relações e glorificar os bons valores da nobreza autêntica. Todavia, a grande dificuldade de encontrar um simbolismo novo e satisfatório, nós temos mesmo essa dificuldade, né, de encontrar esse simbolismo novo, está em que os homens modernos, enquanto grupo, aderem à atitude científica. Ou seja, a sociedade adere a uma atitude científica. Evita a superstição, abomina a ignorância, ao passo que, enquanto indivíduos, anseiam pelo mistério e veneram o desconhecido. Então, se o homem, ou seja, se você entrar no YouTube e procurar esses canais que falam o mundo desconhecido, mistérios, você sabia, e tem vários outros canais. A grande massa desses vídeos que eles produzem são tratando de algum mistério, de coisas curiosas, misteriosas, que o homem tem muita curiosidade. Nenhum culto pode sobreviver a menos que incorpore algum mistério magistral, que oculte algo inatingível, mas digno de ser almejado. O novo simbolismo não deve ser significativo somente para o grupo, mas deve também ter significado para o indivíduo. As formas de qualquer simbolismo útil devem ser aquelas que o indivíduo possa levar adiante por iniciativa própria e das quais ele possa também desfrutar com seus semelhantes. Se o novo culto pudesse apenas ser dinâmico em vez de estático, como eu disse antes, ele poderia realmente contribuir com algo de valioso para o progresso da humanidade, tanto temporal quanto espiritualmente. Já estamos terminando, viu, pessoal? Acho que esse aqui é o penúltimo. Um culto, no entanto, um simbolismo... O que é culto? Ele está dizendo aqui. Ele coloca aqui entre travessões. O que é o culto? Um culto é um simbolismo de ritos, lemas ou metas. Então, esse culto não funcionará se ele for muito complexo. Deve ser algo simples, né? É necessário que ele comporte a exigência da devoção de resposta à lealdade. E cada religião eficaz desenvolve infalivelmente um simbolismo condigno. E os seus devotos deveriam impedir a cristalização de ritos em cerimônias estereotipadas, entorpecedoras e paralisadoras e sufocantes, que apenas impedem e retardam todo o progresso social, moral e espiritual. Um bom exemplo é que, por muitos séculos, a Igreja Católica manteve um culto, uma missa, grande, assim, com todas essas características aqui, de cristalização, estereotipada, paralisadora. Os valores que se produziam numa missa, em que apenas se repetia frases em latim, e que houve uma época em que o sacerdote ainda ficava de costas para o público, numa língua morta, e as pessoas não eram beneficiadas com aquele ritual, com aquele culto. Isso é um exemplo de que
de como não deve ser o culto, né? Então, nenhum culto pode sobreviver se ele retardar o crescimento moral e se deixar de fomentar o progresso espiritual. Então, o culto ele deve fazer isso. Ó. Ele não pode sobreviver se ele retardar o crescimento moral e se deixar de fomentar o progresso espiritual. Então, o objetivo é promover o crescimento moral e fomentar o progresso espiritual. Esse é o objetivo do culto. E a última frase desse documento é essa aqui, ó. O livro diz assim, ó, o culto é o esqueleto estrutural em torno do qual cresce o corpo vivo e dinâmico da experiência espiritual pessoal, a verdadeira religião. Então, assim, uma religião sem culto é uma religião sem esqueleto. Então, essa frase aqui, ela me diz muito, né? E eu já me deparei muitas vezes com esse documento e reli muitas vezes esse documento. E essa frase me impactou bastante, porque eu, por muito tempo, depois que eu saí da igreja e eu conheci o livro de Urântia, eu tinha uma total aversão a qualquer ritual, qualquer culto, qualquer cerimônia religiosa. Aquilo ali parecia ser uma coisa primitiva, absurdamente retrógrada. E eu demorei um tempo para poder entender que o culto tem o seu valor, assim como nós devemos atentar para aquilo que o culto causa de ruim, mas devemos atentar para o que ele tem de valor. E o culto ele não deve ser estático, ele deve ser dinâmico. E quando ele é dinâmico, ele se torna o esqueleto da religião, da verdadeira religião. Então, uma religião que não tem culto é uma religião, é um movimento sem esqueleto. E o que me vem à mente de um animal sem esqueleto, né? eu comparo com o movimento do caracol, né? Essa é a velocidade de um movimento em que se recusa a aceitar que o culto tem a sua importância e tem o seu valor. Bom, pessoal, é isso. Eu confesso a vocês que eu não consegui entrar no próximo documento. Eu peço desculpas, porque eu tinha que falar sobre 2 documentos do livro de Urântia, que era o documento do culto aos fantasmas e o outro que era fetiches, encantos e magia. Mas todo o trabalho que eu fiz para conseguir falar dentro desse período aqui, eu não consegui falar do próximo documento. Então, eu queria pedir assim, a autorização de vocês que a gente ou trate desse assunto no final do capítulo, ou a gente encontre um horário entre uma aula e outra, um dia, né? Ou que a gente possa, na próxima quarta-feira, falar desse segundo capítulo. Eu não queria atrapalhar o andamento das outras aulas, mas eu estou à disposição, o que vocês acharem melhor, para falar sobre essa segunda parte. Desculpa mais uma vez aí por ter atropelado o tempo aí, acrescentei 15 minutos. Muito obrigado a todos. Obrigado, Inês. Obrigado. Inês, pode... pelo que você falou, então parece que a gente já está muito próximo de um culto. Principalmente aquelas pessoas que desenvolvem um grupo de estudos na sua casa. Por exemplo, o Henrique tem um grupo de estudos que eu acho que ele é periódico, né, que acontece. Querendo ou não, isso se torna algo que é meio ritualístico e é um culto. E que, pelo que eu vejo, se enquadra bem no que o livro descreve como sendo algo legal e desejável. Porque é dinâmico, né? Muitas vezes segue ali algum padrão de fazer o silêncio antes, de fazer as respirações, né? Mas que é dinâmico, não tem nenhuma forma engessada, né? Um dia pode demorar 2 horas, outro dia pode... pessoal, tem que ser mais rápido, vamos demorar 40 minutos, e assim sucessivamente. Ou então, na quarta que vem não vai poder, porque a pessoa vai ter que sair e tal. Eu acho que realmente tem muito a ver com o que também está sendo estimulado no mandato de publicação, que é a formação de grupos de estudo, né? Assim, para mim, parece que estão falando a mesma língua e talvez
se tiver que fazer algum tipo de modificação, eu acredito que essas modificações, em prol de a gente se aproximar mais do que o livro diz, isso vai acontecendo naturalmente, como tem acontecido, né? E um estudo como esse ajuda a gente a entender isso, e muitas vezes ver com um pouco menos de preconceito. Eu acredito que a maioria, né, 99% das pessoas aqui, tem preconceito com relação a qualquer tipo de culto também pré-estabelecido, até mesmo por conta da propaganda totalmente controversa, né, disso tudo que muitas vezes a pessoa viveu na prática. O que acontece é que quando se fala em culto, vem na memória da pessoa aquele evento estático, padronizado, aquilo que ele vê na religião institucionalizada. Então, realmente, aquilo ali não é para acontecer. Mas um grupo de estudo em que as pessoas podem participar, não existe, por exemplo, aqui, você vai numa igreja, é muito comum, tem as pessoas que cantam, tem as pessoas que dão a palavra, você não tem a oportunidade de ir lá, você eu quero dar um testemunho, interferir no culto para poder... Já existe um ritual padronizado. Num grupo de estudo, isso não acontece. A pessoa interfere, para. Muitas vezes, no nosso grupo de estudo, a gente está lendo um documento, a gente desvia o assunto, vai para outro caminho, não lê nada e fica só na discussão. Acontece também. Então, nós já temos culto em que as pessoas oram, nós já temos culto em que as pessoas cantam, e nós temos um lanche. São coisas que, assim, é um momento das pessoas confraternizarem e compartilhar aquele conhecimento ali, aquela socialização, aquele momento de união. E não, eu vejo que o culto que o livro de Durante fala, acho que os grupos de estudos está caminhando para isso cada vez mais. E como ele fala que o culto tem que crescer, que não deve ser criado, eu enxergo que esse culto está crescendo nesse sentido. Mesmo Eu porque... vejo assim também. Desculpa. Mesmo porque, segundo Micael, né, quando estiver 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então, há necessidade de estarmos em grupo para crescermos, para trocarmos conhecimento, para fortalecimento da fé. É uma necessidade do ser humano, não é? E aqueles que não estão aqui nesse plano de Urântia, a gente viu na segunda-feira, ficam até com inveja, né? A gente está aqui, está todo mundo aqui querendo saber como vai ser daqui adiante, mas quem não está aqui está com inveja da gente. Então, estamos aqui fazendo o que o mestre falou para nós fazermos realmente. Então, estamos nos reunindo, buscando a verdade, né? A beleza, a bondade e a verdade. Porque é uma bondade de quem está desprendendo o seu tempo, se dedicando a fazer essa palestra, nos tirando dúvida. É uma bondade. Aí vem a verdade, aí vem a beleza de estarmos aqui dedicando o nosso tempo também para você que dedicou o seu tempo. Então, tudo isso é uma cadeia, né? E tudo isso são atenções, é amor. E a gente vai aprendendo a amar dessa forma, né? A gente vai aprendendo a amar de maneiras pequenas. A questão da vida, a evolução da vida é interessante, porque a gente ama o filho quando ele é pequenininho, e a mesma coisa é o amor. Ele vai crescendo, vindo devagar, não é? É uma semente, é uma planta, ela vai indo, vai indo. Você alimenta se você quiser, né? Isso é uma questão de escolha. Não estamos falando de religião, estamos falando de uma fé viva, não é? De um Deus que existe, que a gente está buscando ir ao encontro dele. Alguns vão mais rápido, eu acredito que tem gente nessa sala, meu filho, que vai já metade do caminho, e outros não, talvez seja o meu caso. Mas eu penso assim, que nós estamos aqui fazendo exatamente, consolidando o que o mestre falou que fizéssemos para o nosso bem, não é? Para a nossa evolução. E assim é. Obrigada, gente. Hoje eu estou falando demais. Hoje você se superou, viu, Ana? Hoje eu me superei. Eu estou aprendendo com alguém. Eu estou assim mesmo. Foi ótimo, querida. Muito bom.
Bom, pessoal, é isso então. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada, Neemias. Muito bom. Isso. Obrigada, viu? Boa noite. Muito legal. Acho que valeu muito isso aí. Muito obrigado. Excelente aula, Neemias. Gratidão. Obrigado. Não tinha como você trabalhar os dois temas, é muita coisa, é muita gente querendo falar, é muita. Excelente. Se você marcar sábado, domingo, eu acho que a sala vai estar mais cheia ainda. Tá bom? Uma boa noite Muito aí, obrigada. Nenê. Boa noite a Um todos Um aí. abraço grande, uma boa semana, Aqui gente. de Santos. Para quem tiver até sexta. Obrigado, Oi, Nenê. Paulo. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Beleza. Boa noite. Parabéns aí pelo trabalho aí. Tamo junto. Deus abençoe a todos. Boa noite. Obrigada. Boa Tchau, noite. Tânia. Tchau, Tânia. Tchau. Até, Neemias. Tchau, Sônia. Ele é tão bom para explicar, mas ele não é bom, porque Tá falando com a gente? Oi, Neemias, posso tirar uma dúvida? Sim. É que eu estava aqui pensando que eu li o livro, né? Os reveladores têm uma parte que eles falam que não compreende por que que os mortais têm tanto esse negócio de sorte, má sorte, boa sorte, essas superstições, que eles falam que eles não compreendem isso, não é? Um negócio assim que falam. Então, eu Os não lembro, reveladores não lembro especificamente onde é que fala isso. parece alguma coisa assim, parecida, que os reveladores não compreendem por que que a gente tem essa motivação de sorte, azar, que para eles tudo é fato, né? Daí eu fiquei pensando que realmente, se a gente for observar na nossa condição mortal aqui, tem muita coisa que a gente vê e às vezes pega como amuleto, utiliza como uma superstição. E realmente, se você for observar, aqui no Japão tem muita igreja japonesa que fazem aqueles, tipo um talismã, né? Feito de pano, com uns papelzinhos dentro, coloca lá dentro, o pessoal vai lá na igreja, compra para dar sorte, para guardar de acidente, ganhar dinheiro, esses monte de coisa, mas é um pedacinho de tecido só. Eu também não consigo compreender por que que a gente tem que ter alguma coisa para falar para dar sorte. Eu também não consigo entender isso. Isso daí que eu queria entender. Porque isso tudo que você está falando hoje, foi de fantasma, fetiches, né? Seria. Mas eu também não consegui compreender essa parte. Então, o próximo documento, ele vai falar um pouco melhor sobre isso, vai falar do fetiche, né? Uhum. E vai falar de amuletos e... Assim, vai falar que o homem acredita nisso. Agora, por que que o homem acredita nisso? Isso é uma herança... isso é uma coisa que Genética? vem dos ancestrais, né? Ancestral. Cultural, tal. Então, por exemplo, quando alguém fala alguma coisa ruim, você bate na madeira, assim, é só um hábito, é um hábito. Ou, às vezes, a gente mesmo que não acredita, a gente sabe que bater na madeira não vai mudar nada. A gente faz por brincadeira, às vezes, né? Você sai pra lá, rapaz, para de falar isso, né? Assim, No meio evangélico cristão fala o sangue de Jesus tem poder, né? Tá repreendido esses ditados, né? Que são tipo mantras, né? Mantras mágicos, né? Essas coisas vêm realmente do tem gente que acredita que a palavra tem poder, né? Pois é. Do que você fala, isso vai acontecer. Não é que a palavra tem poder, mas a palavra, ela sugestiona, e a mente humana fica com aquele negócio na cabeça, né? É uma coisa, a macumba, né? A pessoa fala assim, olha, fizeram uma macumba para você, a pessoa fica tão incomodada que ela começa a adoecer, né?
O ato em essas si coisas... não tem poder. Se uma pessoa fala uma coisa ruim contra mim, aquilo ali não vai me causar um mal, além daquele mal que me causa do constrangimento, da tristeza, da decepção, da mágoa, né? A amargura. Às vezes é uma pessoa que você gosta e ela falou aquilo te magoou, então já causa um mal. É só esse mal que ela pode causar. Uma pessoa fala assim, ó, você vai bater o carro, aquilo ali não vai te causar uma situação que vai te fazer bater o carro. Mas, de repente, acontece bater o carro. Aí a pessoa fala assim, tá vendo? Foi o que ela falou. Então, assim, tudo é crendice, né? É psicológico, né? É psicológico. Como foi falado, a Ana comentou sobre a filha que estava e aí o médico resolveu. É possível, isso tem que ser investigado caso a caso. Mas é possível que aquilo fosse um problema mesmo de cunho psicológico, e não uma doença física. E como era um problema de cunho psicológico, somente um ato em que reverta essa psicologia poderia ajudar essa criança. Mas assim, que existe, alguém chegou aqui em casa e tem uma energia negativa e vai me afetar, isso eu particularmente não acredito. Energia, eu vou colocar um pé de arruda, vou colocar um dente de alho, uma coisa assim que vai me proteger. Isso eu acredito. Mas uma pessoa que vai conversar com você é uma pessoa pessimista, que só reclama da vida, aquilo ali acaba te contaminando psicologicamente, porque você só vai ficando cada vez mais para baixo, a pessoa só reclama, né? Então a gente chama de energia negativa. Mas não é uma energia que sai do corpo da pessoa e te pega. É uma energia no sentido de tudo que ela diz, ela só fala coisas negativas, e isso acaba afetando a gente, porque nós estamos interagindo com essa pessoa. Né? Esse negócio de energia positiva, negativa, eu não consigo entender o povo falar, olho gordo. Fala, olho gordo, olho magro. Eu não entendo essas coisas. Nós estamos muito distante ainda, né, de evoluirmos a ponto de termos uma civilização livre dessas crendices, né, que amarram, né, a humanidade a esse primitivismo, né, de situações, de mente, né, para continuarmos acreditando nessas coisas, né? Como, por exemplo, acho que você vai falar lá na frente, né, Neemias, sobre horóscopo, né, sobre a astrologia, né, que é outra coisa que o livro de Urântia não endossa, né, e que muitos ainda acreditam, né? Acho que tem a ver, né, nascido em determinada época do ano, né, e que os astros, né, faz todo aquele mapa astral e que aquela configuração do céu no dia do seu nascimento vai influenciar a sua vida para todo sempre, né? Então essa crença também é muito arraigada, né, em muitos urantianos até, infelizmente, né? E isso é preciso arrancar, né? Como um joio, né? Porque está entranhado em nossa psique, em nossa cultura, né? Você vai falar sobre isso, né, Neemias, mais tarde, né? Eu creio que sim. Outra aula. Bom, é isso, pessoal. Boa noite para vocês, então. Eu estou aqui nesse computador desde as 8 da manhã. A outra parte, a segunda parte, Neemias, você vai gravar e como é que eu vou conseguir ver? Porque hoje deu para ver, mas depois é só... E todas as aulas são gravadas, viu? Tá tudo na plataforma da escola. Só entrar na plataforma, tá lá. Tá ok, então. Então tá, obrigada, boa noite. Tchau.